Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Magno Lima novamente. Hoje eu vim falar sobre Stock Picking e Value Investing, dois termos de mercado e estratégia de investimento. Não estou inventando nada, pelo contrário, são dois conceitos utilizados há muito tempo e eu vou mostrar para vocês aqui, dar o exemplo do Warren Buffett e a gente vai ter um entendimento melhor sobre isso tudo. Acompanhe o vídeo, veja até o final, curtam, se inscreva e deixe um comentário. Siga aí. Pessoal, como falei, eu não estou inventando nada. O conceito em si, ele já existe há muito tempo, né? Cerca de quase 100 anos. E ele foi revolucionado, ele foi aperfeiçoado durante esse tempo, obviamente. E o Warren Buffett é um cara que hoje usa e é a referência nesse tipo de estratégia de investimento. O conceito de stock picking, vamos começar por ele, simples no entendimento. É o comprar um ativo no valor baixo e vendê-lo no valor alto. É um conceito de uma forma bem sucinta, só que por trás dessa compra e dessa venda, que vai te gerar um lucro, eu tenho técnicas e estratégias para se trabalhar. Eu vou estar passando isso com vocês. Trabalhar com esse tipo de estratégias, geralmente é interessante um conhecimento um pouco mais aprofundado, porque você vai estar descobrindo oportunidades, selecionando ativos para sua carteira, analisar as ações, os setores, o mercado no geral e até saber quando mudar a posição. Ou seja, trocar aquela ação, tá na hora de desfazer daquele ativo, trocar e colocar um outro ativo, por exemplo, no lugar. Então, basicamente, a gente faz uma seleção de ações, monta uma carteira e o objetivo é ganhar com a valorização. Comprei na baixa, vendi na alta. Buscar para essa carteira ações que têm aquele grande potencial, maior potencial de valorização. Considerando as oscilações do mercado, o momento econômico, o histórico dos fechamentos da empresa, de cada trimestre, analisando fundamentos. Quem investe com esse conceito. E o objetivo desse investidor é justamente superar o mercado. Então ele faz uma gestão ativa do patrimônio dele, que ele quer com o benchmark, ou seja, ele quer fazendo um exemplo, fazendo um comparativo com a B3, ele quer ter uma rentabilidade maior do que a B3. Ele comprou ações subvalorizadas e ele quer ter uma rentabilidade superior à B3. É uma gestão ativa. Ele entrou com ativos com grande potencial de valorização. Geralmente com empresas sólidas e que tem um bom histórico. Muitas vezes acontece, às vezes por um efeito manada, às vezes por um momento político, um cenário econômico não favorável, enfim. A empresa se desvaloriza por um período e o preço cai. Ela fica com preço descontado, é um preço abaixo do que o valor realmente dela é. Então é o momento de entrar comprando nessas ações. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer comprar barato e vender caro para você ganhar dinheiro, ter lucro, o que você quer é isso e todo mundo que está no mercado é isso. A gente tem que estudar e trabalhar um pouquinho em cima disso aí. Não é tão simples assim. Então, para eu identificar uma empresa que esteja nessa situação, com bom potencial de valorização, com preço descontado, a gente teria que avaliar os indicadores financeiros como se fosse um negócio, que é exatamente isso. O negócio é você compra uma ação porque você quer se tornar um sócio de uma empresa. Quando eu compro uma ação, eu faço parte da sociedade daquela empresa, mesmo que seja uma açãozinha no fracionado, não seja nem um lote. Eu comprei um pedacinho da empresa. E aí é interessante a gente avaliar coisas do tipo os fundamentos da empresa, margem de lucro, endividamento, setor, retorno sobre o patrimônio líquido e vários outros fundamentos importantes. Onde nós identificamos essas informações? Essas informações as empresas divulgam. São empresas de capital aberto, elas têm um balanço e elas fazem a divulgação trimestralmente para os seus investidores. Existe no site de cada empresa que tem ações na bolsa um link, normalmente uma opção de RI, ou site, normalmente é via site, telefone, depende da empresa, chamado Relação com os Investidores. Esse RI, Relação com os Investidores, é onde a gente consegue ter essas informações. Eu indico um site que eu uso também chamado fundamentos.com.br, onde eu consigo ver os dados da empresa. As últimas divulgações, dividend yield, histórico de proventos pagos, essas margens, endividamento, lucro, todo esse tipo de informação, o histórico da empresa, eu consigo ver fazer até uma análise técnica também com gráfico através desse site.
acho ele muito importante e divulgo ele. Existem outros também, tá? Essa é uma opção minha que eu utilizo. Historicamente, empresas financeiramente saudáveis tendem a se valorizar no longo prazo. O que seria isso, historicamente saudáveis? Empresas que apresentam bons resultados. Às vezes a empresa está com preço baixo, mas o valor intrínseco dela, que seria o valor intrínseco, seria o preço justo da ação, ele seria alto. Ela está no valor baixo, mas o valor intrínseco dela, que seria o real valor da ação, ele é alto. Então você consegue calcular de certa forma isso analisando os fundamentos da empresa. Para o investidor, realmente aquela pessoa que investe e tende a trabalhar com longo prazo, ele vai ver o quê? Esse valor ser reajustado com o passar do tempo e chegar nesse patamar de preço justo, né? Você comprou abaixo porque o preço de mercado ele estava lá embaixo, o valor intrínseco dela bem acima do que o mercado estava pagando por algum motivo. Ao longo prazo, esse valor da ação que o mercado está pagando, a tendência é que ele chegue pelo menos ao valor de mercado, certo? Então o valor intrínseco e o valor de mercado, eles vão, em algum momento eles têm que caminhar junto. E se a empresa é uma empresa que vem apresentando esses bons resultados, a sua tendência é continuar nessa caminhada de sucesso, analisando também a gestão da empresa, vai interferir bastante, né? Não é simples, não é fácil, mas sempre tem alguma oportunidade. O importante é analisar. Então a pergunta do milhão é: como que eu vou saber se uma empresa está descontada, se ela está subvalorizada? Existe uma estratégia chamada valuation, onde eu analiso esses fundamentos que eu venho falando das ações. No valuation você analisa o valor real do negócio e aí sim é possível chegar e identificar se é um preço atrativo ou não. Complexo, é sim demais, muitos conceitos envolvendo valuation, não é simplesmente chegar a falar valuation, olhar um site, definir um tipo de fundamento e vamos comprar por causa disso. Ele é muito complexo mesmo. Estou falando de uma coisa que eu venho estudando há um tempo, venho aprendendo cada vez mais, erro algumas vezes, tenho acertado normalmente mais do que errado. É possível a gente ir aprendendo, entendeu? A gente ganha experiência. Muita coisa, algumas coisas inclusive envolvem feeling de mercado. Tá? A gente usa toda a nossa análise também com um feeling de mercado. Isso acontece, dependendo da experiência do investidor. E algumas análises que são importantes fazer dentro do valuation pode ser, por exemplo, o preço sobre o lucro. É uma relação entre o preço da ação e o lucro por ação da empresa. Outro item também seria o valor da empresa sobre o EBITDA, onde a gente pode ter um entendimento entre quanto o investidor paga sobre geração de caixa da companhia, da empresa. E outra coisa importante é o preço da ação com relação ao VPA, que é o valor patrimonial por ação. É basicamente quanto que um investidor aceita pagar pelo patrimônio da empresa. E aí, depois de conceituar o stock picking, eu vou falar um pouco sobre value investing. E aí que entra o Warren Buffett. Tendo aquele conceito do stock picking, de comprar as ações com preço descontado, mais uma análise fundamentalista, que ele considera aí que para essa análise usada no Value Invest, o Valuation, eu posso estar considerando geração de caixa, endividamento da empresa, market share, lucro líquido, taxa de crescimento no mercado, competidores no negócio, stakeholders, são o setor que a empresa está em potencial de investimento e crescimento do negócio. Isso eu consigo olhar no histórico, consigo olhar nos fundamentos da empresa. Então, Value Invest nada mais é do que investir em valor. Como eu falei, a gente compra as ações com preço abaixo do mercado, subvalorizadas, e mantém carteira recebendo dividendos e sendo remunerado com esses proventos. Para a gente botar em prática o Value Invest não tem jeito. São alguns anos, é longo prazo, é ter paciência, é ter foco, é continuar aportando. Preço baixo, a gente compra mais. Periodicamente, a gente compra mais. Continua analisando a empresa através dos seus indicadores, através dos seus fundamentos, através de todos os itens que eu passei aqui. Juntamente com o Value Investing, a gente pode falar também sobre Buy and Hold, que cai no mesmo conceito, só que além de utilizar
estratégias, o buy and hold ele compra e segura. Basicamente, eu compro e mantenho em carteira essas ações. Eu estou comprando a ação, além dessas análises fundamentalistas, de todas essas questões que nós estamos falando. É importante a gente identificar o quê? Acompanhar a economia com um olhar mais analítico. As suas perspectivas de negócio elas serão modificadas com mudanças do cenário econômico, para onde isso deve ir. Entender o mercado de ações, entender o mercado de uma forma geral, os movimentos que o mercado faz, entender o porquê que está caindo, porquê que está subindo, porquê que está sem direção, o que está aguardando para uma alta, para uma baixa, quais são os maiores players, os big players do mercado, quem são o que o mercado está te ofertando. É importante também diferenciar valor e preço para a gente conseguir identificar novas oportunidades e boas oportunidades. E nessa diferença de valor e preço tem muita coisa, tem muita pegadinha, muita armadilha, tá? Às vezes você vê a ação a R$1 e você pode achar que é uma grande oportunidade. E não é. Muitas vezes a ação está 1,10, você está achando não é hora de comprar. E não é. A empresa às vezes está em garantia judicial, a empresa está quebrando. E aí? E às vezes você acha uma ação a R$100 que você fala, nossa, está muito cara essa ação. E ela não está cara. O valor intrínseco da empresa, da ação, pode ser muito maior. E você pode comprar ela a R$100 barato. Então essas são pegadinhas do mercado. E muita gente se engana com isso, achando que a ação barata é a ação que tem um valor baixo. Ações abaixo de R$10. Eu canso de ver isso aí nas redes sociais. E não significa que a ação está abaixo de R$10, ela está barata. Ela está acessível para você, mas não está barata necessariamente. Tá? E uma ação a R$100, ela pode ir a 200, a 300. A gente tem o caso da Magazine Luiza, que depois fez desdobramento e a ação se valorizou mais. Se você olhar um histórico dos últimos 5 anos da Magazine Luiza, você vai entender isso aí. Aí você vai entender melhor o que é isso. E vai conseguir entender o que é uma ação barata ou uma ação cara. A Oi estava barata quando ela estava R$10, R$5, R$3, foi para R$1 em garantia judicial. Entendeu? Então ela está numa fase de recuperação, estou dando um exemplo da Oi, mas que muita gente achava que a Oi estava barata quando estava R$5, quando estava R$3. Entendeu? Então não posso garantir que é porque a empresa está custando um valor para o seu bolso baixo, que significa que ela é uma ação barata. Como eu falei, existe um valor intrínseco das ações. E esse valor intrínseco ele pode ser para cima ou para baixo. Então, pessoal, foi mais uma questão de compartilhar conhecimento hoje sobre Value Invest, Stock Picking. Falei um pouco sobre Buy and Hold, como que o buffer trabalha. Lembrando que tem a questão aí dos dividendos também que eu falo sempre. Então, quando você compra uma boa ação, boa pagadora de dividendos, você vai ganhar como? Você vai ganhar na alta da ação, no longo prazo, e você vai ganhar periodicamente nos dividendos que ela vai te pagar. Então, você vai ganhar nas duas pontas no final. Se você acerta a análise, se você faz a coisa certa, se você não é um jogador, você não quer especular, você quer realmente investir, então, nesse conceito, você ganha dinheiro sim. A gente tem provas e mais provas disso aí. Tá ok? Eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like aí, deixem os comentários. Grande abraço, fiquem com Deus. Fui!